Olá, boa tarde a todos. Iniciamos agradecendo o convite do professor Valmir Soares e toda a comissão do evento para falar sobre o ambiente virtual de aprendizagem, flexibilidade, colaboração, autonomia e avaliação do Núcleo de Educação à Distância da UPE, que está sob coordenação geral do professor Renato Moraes, vice-adjunta, professora Vitória Ribas, por mim, a professora Valma, como coordenadora pedagógica e de pesquisa, e a professora Janine Moreno, como coordenadora geral de projetos de graduação. A UPE é uma instituição pública de ensino superior presente em todas as regiões do estado. Em seu complexo multicamp, ela é formada por 15 unidades de ensino e 3 grandes hospitais e a reitoria. Na reitoria, encontra-se o Núcleo de Educação à Distância. Nós ficamos no segundo andar do prédio da reitoria. No total, o Núcleo de Educação à Distância já formou cerca de mais de 2.000 estudantes e atua de graduação e de pós-graduação e atua com os cursos de graduação na modalidade à distância desde 2005. Onde atuamos? A UPE atende alunos matriculados em 16 polos, localizados nas regiões da Mata, Agreste e Sertão do estado de Pernambuco. Os 16 polos são esses que vocês estão vendo na tela e isso demanda um grande esforço da universidade para a formação de professores, de forma que os cursos eles tenham uma unidade entre si e sua metodologia ela seja compatível com concepções pedagógicas mais atuais. O Sistema Universidade Aberta do Brasil é um programa articulador entre o governo federal e entes federativos que apoia instituições públicas de ensino superior a oferecerem cursos de educação de nível superior, né? E de graduação e de pós-graduação no uso da modalidade da educação à distância, em articulação com os polos de apoio presencial. Em articulação a isso, nós estamos localizados com o Núcleo de Educação à Distância, fazendo essa ponte entre a UAB e a universidade e os polos de educação de apoio presencial. Por isso, somos muitos, mas formamos um só corpo. Para isso, a gente precisa entender como é o contexto do NEAD. Então, as demandas da UPE, elas são resolvidas pelo NEAD e todas essas demandas, elas vêm com solicitações a partir da CAPES. Então, o NEAD, articulado com os coordenadores de curso que fazem parte do corpo da unidade de educação da UPE, junto com os coordenadores de polo no apoio presencial, que são, em sua maioria, gestores escolares, fazem essa articulação. Então, como se dá a organização e configura os diferentes papéis dos sujeitos na EAD? Então, do lado esquerdo, nós temos a UPE, né, por meio do seu coordenador de curso, que está lá na sua unidade de ensino. Aqui está inteiramente ligado com o professor do componente curricular e que está muito ligado com o tutor à distância. Então, o tutor à distância interage tanto quanto com o aluno, que está lá no polo de apoio presencial. Então, como vocês viram, nos nossos 16 polos de apoio presencial, reforçando os 2 novos polos
de Fernando de Noronha e de Triunfo, e temos o coordenador de polo, que atua diretamente com o tutor presencial, que atua diretamente com o estudante, certo? Bem, a partir disso, o perfil ideal do estudante de educação à distância que a gente almeja. Então, o aluno da EAD deve ser determinado, ele deve querer cursar, realizar aquele curso, ele deve ser conectado, ou seja, estar atento às novas tecnologias, e deve ser organizado para otimizar seu tempo, né, diante de muitas tarefas, e muitos são trabalhadores, e tem que ser dedicado para poder cumprir com os objetivos e as habilidades dos componentes curriculares. Então, no centro do modelo pedagógico da UPE, né, que o NEAD adota, nós temos o estudante enquanto indivíduo ativo e do seu conhecimento. Ele deve ser empenhado, né, como a gente falou anteriormente, comprometido com o seu processo de aprendizagem e interagindo numa comunidade de aprendizagem. Para isso, a aprendizagem ela realiza-se de forma autônoma, por meio do diálogo e da interação entre os pares, baseando-se em estratégias de aprendizagem corporativa e colaborativa. Em vez de privilegiar a transmissão de conteúdos e a avaliação dos conteúdos que o estudante for capaz de reter, exige-se que o professor ele atue como um moderador, né, na mediação do processo de aprendizagem, auxiliando o estudante a desenvolver as capacidades metacognitivas, ou seja, o aluno é capaz de distinguir o conhecimento que possui, o que precisa aprender, utilizando estratégias de estudo. A interação, que é o primeiro princípio do nosso modelo, assume como um princípio subjacente ao processo de ensino e de aprendizagem. Então, se nas primeiras gerações da EAD a interação era fundamentalmente entendida como interação estudante-conteúdo e como interação estudante-professor, no modelo aqui explicado, a concepção de interação ela alarga, ela estende, né, de forma decisiva a interação entre todos os envolvidos. A tecnologia digital da informação e comunicação, ela veio privilegiar essa interatividade, né, dentro do ambiente virtual, por meio do seu material didático, com a promoção de videoaulas, e nesse período pandêmico da Covid-19, o uso das videoaulas foram bem aceleradas, as conferências web e a interatividade nas videoconferências. Então, o princípio da flexibilidade é aqui entendida como a possibilidade do estudante aprender onde, independentemente das distâncias, em qualquer local, sem a restrição de um horário. A flexibilidade, ela então promove que as atividades de aprendizagem ou de resolver tarefas sejam flexíveis, sem imperativos temporais ou de deslocamento. O princípio da inclusão digital, só para finalizar, o nosso terceiro princípio, ele tem a intenção de facilitar os estudantes que pretendem frequentar os nossos cursos, adquirindo desenvoltura para a utilização das DICs, né, das novas tecnologias digitais. E, assim, assume como propriedade e preparação dos estudantes para a utilização dos meios de comunicação e de trabalho em rede.
O ensino remoto emergencial brasileiro deixou muitos impactos na EAD. Então, outras plataformas elas foram surgindo para auxiliar nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, novas plataformas online, houve também a plataformização da educação, as vivências docentes e discentes nas redes sociais que promoveram novas práticas online e dessa forma as práticas ocorreram de forma síncronas e assíncronas e novas descobertas, novos materiais online disponibilizados e utilizados, como tutoriais, vídeos, videoaulas, podcasts, cursos MOOCs, e são sobre eles que a gente vai falar adiante. Então, os MOOCs, do termo em inglês, Massive Open Online Course, é um tipo de curso que é aberto e é oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, e que, desde que haja internet, e que visem oferecer para um grande número de alunos a oportunidade de ampliar o conhecimento no processo de coprodução. Então, os MOOCs, ele é um desenvolvimento recente da EAD, porém, em 2011, a Universidade de Stanford ofereceu 3 cursos no formato de MOOCs, dando origem, então, às primeiras grandes plataformas internacionais, Audacity, Coursera e edX. Os MOOCs, além disso, eles são, na verdade, uma progressão dos ideais da educação aberta, que faz referência ao movimento educacional, que visa permitir o livre acesso à oportunidade de aprendizagens, que é sugerido pelos REAs, que são recursos educacionais abertos. Então, algumas plataformas de MOOCs internacional, que eu vou apresentar a vocês, que é a Coursera, temos a edX, a Udemy, são plataformas de MOOCs internacionais, a Khan Academy, que é muito conhecida, é bastante utilizada, inclusive na educação, no ensino médio. As plataformas, entre muitas outras plataformas internacionais, porém, as plataformas brasileiras, que são mais conhecidas, são a Veduca, a Lumina, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, temos a Escada, que é da Universidade Estadual do Maranhão, e a Poca, que é da UFSCar. Diante disso, além dos MOOCs, a gente teve o uso bastante acelerado do Google Workspace, que é o antigo G Suite, utilizando o recurso que oferecem do Classroom. Então, foi a utilização desse recurso do docente, principalmente nos auxiliou no uso emergencial durante a pandemia, e que tem ainda nos auxiliado e que é uma excelente plataforma e tem nos auxiliado ainda bastante no formato agora híbrido, do ensino presencial com o ensino online. E para finalizar e entrar mais propriamente no que a gente desenvolve, o NEAD desenvolve, é a plataforma Moodle, que é uma plataforma gratuita, é uma plataforma que comporta muitos usuários, que é uma plataforma de fácil acesso, gratuita, e é a principal plataforma de sustentação das atividades à distância dos nossos cursos. Então, o Moodle é uma sala virtual, onde o aluno tem a possibilidade de acompanhar as atividades do curso pela internet. Então, é uma plataforma que tem vários recursos, disponibiliza outros recursos, o que não encontramos nessas plataformas anteriores apresentadas.
surge para dar suporte à modalidade à distância, possibilita o desenvolvimento de atividades no tempo, espaço e ritmo de forma mais flexível, como foi mais detalhado anteriormente, e fornece aos professores a possibilidade de criar e conduzir cursos à distância. No ambiente, tudo que utilizamos para a realização de determinada atividade ou tarefa dentro do Moodle depende da organização didática do professor. E, normalmente, o professor utiliza os recursos de comunicação e discussão, como fórum e chat, recursos de avaliação e de construção coletiva, como tarefa, wikis e glossários, o recurso de instrucional, né, que são as lições propriamente ditas, os quizzes, e os recursos de pesquisa de opinião, que são as enquetes, os referendos, os questionários. Aqui apresentamos o nosso ambiente virtual, a nossa plataforma, a nossa homepage, que eu vou fazer um pequeno parêntese para mostrar a nossa plataforma aqui. Então, nós temos a homepage, né, com os nossos cursos ofertados de graduação. Temos 5 cursos de graduação e temos outras pós-graduações que já foram ofertadas, inclusive na área de saúde, porém, a gente agora começa com novos cursos de pós-graduação. No ambiente, a gente acessando, encontramos as nossas salas de aula, né? As nossas salas de apoio de acordo com cada componente curricular. E no componente curricular, nós temos aqui a aba de quadro de avisos, de agenda, de conteúdo, de fórum, webquest, atividade síncrona, avaliação e pesquisa, que eu vou mostrar para vocês aqui, continuando a nossa apresentação. Então, na aba de agenda, o docente, ele explica como vai ser o cronograma de todas as atividades propostas no seu componente curricular. Na aba de conteúdos, ele disponibiliza não só o fascículo de cada componente, como também disponibiliza outras referências, livros, artigos, sites, podcasts, videoaulas, slides, bem como ele utilize de acordo com suas estratégias metodológicas. Na aba de fórum, a gente tem um local para desenvolver o raciocínio crítico, maturar ideias. O aluno vai compreender nesse espaço, compreender com mais detalhe conceitos científicos essenciais para a produção acadêmica. O professor vai estar interagindo de forma assíncrona com os estudantes e é uma forma de compartilhar conhecimento e relacionar com outros estudantes, né? Fazendo uma rede colaborativa. A WebQuest, que é um outro recurso que a gente utiliza, é uma atividade orientada para pesquisa, para poder realizar as 2 atividades essenciais para o componente. Então, a utilização, a construção, ela é seguindo uma estrutura lógica que contém os seguintes elementos: introdução, tarefa e processo. Na introdução, o professor faz uma breve fala sobre a temática para esclarecer melhor, distribui algumas tarefas, algumas etapas para serem cumpridas e o processo, como vão ser essas etapas. Para atividade síncrona, os professores realizam 4 atividades síncronas, né, que é de forma online com os estudantes. Eles têm um momento de conhecer o estudante, de conversar com o estudante, conhecer o professor, os estudantes conhecem o professor realiza essa atividade para apresentar o conteúdo, para fazer uma revisão, para realizar questões, para apresentar um webinário, fazer uma palestra. Então, ele utiliza da forma de acordo
com a estratégia utilizada e conforme conforme ele combinar com o coordenador do curso. Por fim, temos a avaliação. As provas são randômicas e costumam ser, na maioria das vezes, objetivas de múltipla escolha, mas podem também apresentar questões discursivas, a depender do professor. Elas são obrigatórias e representam 55% do processo avaliativo. E aí a gente fala sobre a avaliação randômica, que durante a pandemia da Covid-19 nós não deixamos de ter aulas, de ministrar aulas, de realizar as atividades, na verdade. Então, os estudantes eles cumpriram as suas webquests e concluíram com a realização das avaliações randômicas. Então, nós tínhamos as provas online dentro do AVA e as avaliações randômicas, que são formadas por questões aleatórias, onde a gente, ao utilizar o recurso de questões aleatórias dentro do AVA, o aluno, ao acessar, ele consegue realizar a sua prova diferentemente do colega do mesmo curso que está em um polo diferente. Então, como se dá o processo da avaliação randômica? O coordenador do curso solicita aos professores um banco de questões objetivas. O tutor ele posta todas as questões no banco de questões do AVA, de cada componente curricular, no formato randômico, e define como avaliação randômica, configurando a data e a hora, que o tempo determinado que o estudante tem para realizar essas provas em até 24 horas. O estudante realiza a prova, ele tem 2 horas por componente, com perguntas aleatórias e com alternativas misturadas, e realiza a prova da sua própria casa. A aplicação, cada vez que o estudante entra, o sistema irá rodar aleatoriamente as questões e o sistema fecha automaticamente e salva o que foi feito em uma única tentativa. Se ele fizer sair, ele não pode recomeçar, tá? E como avaliação, a gente verifica se o discente gerou nota e qual tempo ele gastou para realizar aquela atividade, bem como outras avaliações podemos observar. Outros projetos que estão em andamento é a plataforma Lampiar, que o NEAD está desenvolvendo, e no momento ela está em andamento porque está fazendo testes, estamos fazendo os testes de usuários para poder lançar e ficar disponível no nosso ambiente virtual. E a outro projeto é a Rede Colaborativa da Gestão do Conhecimento, o REC, que visa institucionalizar uma política de cooperação e integração interinstitucional. E, para isso, precisamos estar juntos, né? E nem sempre precisamos estar perto. Esse é o lema que a gente vem trabalhando no NEAD, e agradecemos mais uma vez o convite e a participação no evento. Ficamos à disposição de todos vocês por meio do nosso site Novo Moodle. Nós estamos com e-mail e também nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Muito obrigada.